tarde e noite a todos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, desejando que todos sejamos bem-vindos. E aqui nós estudamos juntos o Evangelho que Jesus nos trouxe através da narração do evangelista João, conforme está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Vamos começar aqui com a nossa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje estamos começando um pouquinho atrasados por problemas técnicos, parece superados. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem 137, cujo título é Crença. Bastante interessante essa questão de crença. Porque às vezes a gente pensa que a crença nos mantém, vamos dizer assim, eu acredito em Deus, por isso faço o bem. Mas será que tem gente que acredita em Deus e mesmo assim não faz o bem? Né? Então, o que Emmanuel vai nos levar a pensar é que crer em Deus não é o suficiente para muitos corações ainda estarem ligados ao bem. Muito pelo contrário, não é? Eles tentam lutar contra as ações do bem na Terra, mesmo sabendo da existência de Deus. É como o filho rebelde que se opõe contra o próprio pai. Então, vamos ver que isso também acontecer, não é? A nível espiritual. Então, o versículo é de Tiago, ou melhor, é da carta de Paulo Tiago. Não é isso, gente? Não. É da carta de Tiago, exatamente. Carta de Tiago. Então, é Tiago. E ele vai nos dizer no versículo 19 do capítulo 2 o seguinte. Olha que interessante. Crês que há um só Deus e fazes bem. Mas os demônios também o creem e estremecem. O título da mensagem é Crença. Emmanuel comenta nos dizendo o seguinte. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção ineludível, ou seja, inquestionável, quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência, ou seja, sua grandeza. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente na terra, né? A germinação, as leis naturais. Vou fechar aqui porque está aberto aqui. Pronto. Desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la, ou seja, conquistar para si. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus, a sua existência. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crença nos planos inferiores.
Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos em Teu nome. Ajuda-nos, Jesus, nas lutas de cada dia. Abençoa-nos, Senhor, diante dos desafios que nos chegam, em provas, expiações. Abençoa, Senhor, aqueles que sofrem. Abençoa aqueles que estão desencarnando no dia de hoje, os seus familiares. Principalmente, Senhor, os jovens. Sustenta, Senhor, as forças dos corações que ficam, a fim de ajudar ao que parte, se adaptar à realidade do mundo espiritual mais uma vez. Rogamos que todos aqueles que desencarnam no dia de hoje sejam amparados, claro, não apenas no dia de hoje, pelas equipes espirituais da vida maior, a fim de terem suas necessidades atendidas, assim como acontece conosco aqui na carne. Que as tuas bênçãos estejam então, Senhor Jesus, em nossas vidas, estejam entre os nossos corações, aonde quer que estejamos, Senhor, com quem quer que estejamos, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, nós estamos ainda, e eu acho que o vento o vento mexeu na minha página aqui, vamos ver aqui. Eu estou aqui no mês 5, nossa, é bem à frente, não? Nós estamos no capítulo 16, é isso? Me ajudem, por favor. Acho que é por aqui. Achei. 16. Achei esse. Estamos aqui no final do trecho do Paracleto, não é? Em que Jesus começa falando sobre o outro Consolador que viria mais à frente, se nós guardássemos os seus ensinamentos. Ele então falaria com o Pai para que esse outro Consolador fosse enviado. Paramos aqui no 29, mas vamos ver aqui o anterior. Jesus diz, no versículo 28 do capítulo 16, eu saí do Pai e vim para o mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Mas nós estávamos até comentando na semana passada, mas ele não disse que ele e o Pai são um. Então, como é que ele saiu se ele é um com o Pai? Mas aqui nós estamos vendo que ele fala de espaço, ele fala de lugar, né? Ele veio até a crosta para estar conosco, encarnados, certo? E voltaria então para as instâncias da espiritualidade e para que nós tivéssemos assim uma leve ideia. São instâncias tão altas que ali ele localiza o próprio Deus, não é? Instâncias altas. Mas também podemos interpretar que quem está nessas instâncias muito altas da espiritualidade, como é que ele está em termos de contato com Deus? Muito grande, não é? Afinal, Jesus, como acabamos de dizer, dizia que ele e o Pai são um. Porque o espírito puro, como Jesus, alcançou já esse estágio. Ele está pleno na vivência das leis de Deus, que em nós ainda está, ainda temos coisas assim que está, vamos dizer, no nosso
subconsciente, no nosso inconsciente. Ainda não tomamos posse na nossa vigília, isto não flui ainda por nós. Às vezes temos que tomar muito cuidado, temos que parar e evitar o quê? O impulso. No impulso nós fazemos o quê? Aquilo que está registrado para fazermos. É o nosso hábito, né? Os nossos padrões estabelecidos em séculos e séculos e séculos e séculos. Mas não queríamos mais seguir esses padrões inferiores, queremos seguir os padrões do Cristo. Isto flui em nós? É fácil? Não, nós temos que buscar isto. Temos que desacelerar, muitas vezes dar aquela parada e buscar em nós vigilância aí. Essa é a parte da vigilância. Mas aí buscamos o quê? Essa oração para quê? Para termos a inspiração do que fazer exatamente, porque não temos essa fluidez. É como aquele aluno que estuda para a prova. Imagina, todos nós aqui talvez tenhamos passado por isso. Na hora da prova, às vezes aquela matéria não nos é ainda dominada e nós temos que fazer o quê? Puxar pela memória, não temos? Puxar pela memória. Às vezes não vem de pronto, às vezes a gente pensa assim, ai, tá difícil, eu vou deixar essa para o final, a gente vai respondendo as outras e vai cutucando na memória lá, tirando aquele entulho todo para ver se chega no conteúdo que a gente quer, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Quando nós estamos nessas provas morais, não provas acadêmicas, quando nós paramos para refletir, vigiando, Jesus nos aconselha, então, a prece, porque é como se fosse o quê? O que a gente não pode fazer na escola, né? Que é cola, né? A Thelma já deu aquela, né? É a cola. A gente, sim, Senhor, o que eu faço agora? Aí a gente ora e vem... E a gente recebe cola por quê? Porque nessa questão não é contraindicado. A cola é boa, a cola é útil, a cola é importante. Por quê? Porque os amigos espirituais estão mesmo para nos ajudar. E ficam felizes de nós buscarmos. Porque, diferente do aluno acadêmico, ele vai encontrar tudo que vai cair na prova, ele sabe que vai estar naquele capítulo ou naqueles capítulos. Mas, às vezes, acontecem situações na nossa vida que a gente diz assim, mas isso não estava no livro. Eu não esperava que uma coisa dessa fosse cair na prova. Isso não estava nos capítulos que a professora deu. Não tem situações assim? Né? A perda de um filho. Está em que capítulo? Não está em capítulo nenhum. A gente espera passar por isso? Alguém se prepara? Porque acontece isso, não é? Acontece isso. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Mas a gente não se prepara para viver uma coisa dessa. Nem desemprego. Alguém se prepara? Não, eu vou me preparar, porque se acontecer, eu vou estar fortalecido. A gente não se prepara para isso. Então, quando nós entramos em contato com o Evangelho, quando nós entramos em contato com a doutrina espírita, nós recebemos um montão de parâmetros, ou seja, guias de orientação para situações de crise, que neste mundo são diversas, né? Cada um vai ter o seu, vamos dizer assim, o seu rol de desafios próprios para o seu caminho. Tem pessoas que têm medo, fazem promessa, pagam, né? Já pagam até antecipado. Né? Então, assim, olha, eu estou fazendo a promessa, já estou pagando, que é para evitar que isso aconteça na minha vida. Só que esse tipo de barganha, nós aprendemos que não existe, não é? Existe uma necessidade reencarnatória, e se o espírito tiver que passar por isso, não adianta eu tentar fazer barganha para ele não passar. Ai, que aconteça comigo. Qual a mãe não fala isso, gente? Que aconteça comigo, mas que não aconteça com meu filho.
Claro, a gente quer isso, não quer? Quer evitar que o filho sofra. Mas o filho é um espírito igual a nós, que vai ter seus desafios, assim como nós os temos. Isso não vai nos tirar dor nenhuma, vai? Não, mas vai dar um sentido àquela dor. Porque quem não sabe, uma perda neste nível é uma perda sem sentido, concordam? Muitas pessoas falam isso, não tem sentido nenhum. Às vezes vamos imaginar uma criança morrer em tenridade. Isso não tem sentido nenhum. Ela tinha uma vida toda pela frente, já ouvimos isso? E quando eu não vejo sentido nas coisas, o desespero fica mais perto? Fica. Quando eu não vejo sentido nas coisas, a revolta fica mais perto? Fica. Então, quando nós temos um entendimento, nós não podemos evitar a dor, porque a dor é natural, nós amamos. Ninguém quer ter o ser amado tirado de perto de si. Não é? Mas se isto acontece, eu tenho que evitar que a minha dor possa significar risco. Isto é importante. Porque se eu entro em risco comigo mesmo, eu passo a ser uma pessoa que não mais pode ser utilizada para ajudar. Eu vou ser mais uma pessoa que vai precisar de ajuda. Então, vamos imaginar que, nessa situação que dissemos, quem precisa de ajuda? Assim, sim, quem fica sofre. Eu costumo sempre dizer, quem fica sempre sofre. Mas sofre diferente de quem vai. Porque quem vai não só foi, ou seja, ficou sem o ente amado aqui no plano físico, como vai encontrar uma realidade totalmente diferente no dia de amanhã que viveu no dia anterior. Ou seja, além da separação, ainda tem a readaptação ao plano espiritual. Quem fica tem só uma questão. É o luto. Também existe o luto de quem parte. A gente pensa que só fica em luto aqui. Quem fica? Não, quem parte também vai viver a ausência, não vai? Vai ter que se acostumar com a ausência daquele que ficou na carne. Não é? Mas quem fica vai poder ajudar, tem condição de ajudar quem partiu, não é? Já que ele está com duas necessidades e quem fica tem uma necessidade, que é a necessidade de ter a sua dor de alguma forma acolhida, de alguma forma também tratada, ajudada. Mas quem parte tem duas questões para serem atendidas. Se eu, na minha dor, escorrego para o desespero, para a revolta, não vou mais ser alguém com capacidade de ajudar quem partiu, certo? Lembrando daquela história, daquele menininho que morreu, e a mãe chorava, 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 chorava. E então um dia ela sonha com ele. E aquele menino vem visitar a mãe como se fosse um anjinho. Georgina? Oi? Desliga esse microfone, amor. Pensei que tivesse desligado. Obrigada. Aquele menino, aparece a mãe em sonho, com asas, como se fosse um anjo. E as asas dele estavam encharcadas. E a mãe, no sonho, abraça-se a ele, feliz, não é? Feliz está vendo o filho. E o filho, um anjinho, olha, ela feliz de ver o filho dela. Mas ela percebe que as asas de seu filho estão encharcadas. E ele diz a ela, mãe, eu tenho asas, mas não posso voar, porque as minhas asas estão encharcadas e elas pesam tanto que eu não consigo voar.
E a mãe pergunta, mas meu filho, por que as suas asas estão tão encharcadas que te impedem de voar? E ele responde, pelas suas lágrimas, mamãe. As suas lágrimas não me deixam voar. É tão lindo, não é? É tão lindo, porque foi uma forma tão pura e meiga e amorosa de dizer para aquela mãe que o que ela estava fazendo era entendível, mas não era bom para o menino. E que era importante que ela deixasse de chorar. Por quê? Porque ele estava sofrendo e não conseguia se afastar dela. Porque a mãe estava tremendo. Qual a pessoa que parte, que vai ficar bem sabendo que quem fica está tão mal? Não é? E ele veio então e teve, não é, essa história, vamos imaginar, dentro dos preceitos espíritas, teve essa autorização para ir falar com a mãe, até porque era importante para o caminhar dele que ela despertasse para o mal que estava fazendo a ele. Não propositalmente, claro que não, pois ela ama profundamente o filho. Mas às vezes fazemos mal sem querer, sem imaginar que estamos prejudicando. Se chorar muito, sem fim, já é algo que pode prejudicar quem parte. Não é? Vamos imaginar que o desespero e a revolta ainda vai ser um complicador maior. Não é? Pode colocar a pessoa, e hoje não é incomum, não é? Em estados psíquicos doentios. Então, tudo isso são situações que podem ser, se não evitadas, minoradas, para que nós tenhamos a mínima condição de quê? De administrar essa situação difícil. As situações difíceis, elas podem ser administradas. E nós temos certeza disso ou nós temos alguma dúvida? Será que existem situações que não podem ser administradas? Bom, todas as situações que nos são oferecidas, elas são administradas. Por quê? Porque Deus é Pai e não nos dá uma tarefa, uma situação que nós não possamos desincumbir-nos dela. Porque isso não seria o quê? Digno de um pai amoroso, e Deus o é. Mas, se nós formos buscar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos ver que existe um tipo de dor que não tem nada a ver com planejamento reencarnatório. Se chamam os tormentos voluntários. Os tormentos voluntários, eu costumo falar que é a pelanca do bife. O bife é a prova. Então, é aquele peso que não precisava estar ali. E eles citam, então, a inveja e o ciúme como dois exemplos de tormentos voluntários. E se nós pararmos para pensar, faz muito sentido, não é? Quantas pessoas sofrem, e sofrem muito por inveja. Sofrem porque não tem o que o outro tem. Sofrem porque a grama do vizinho e Jesus ou Deus só faz chover no jardim do vizinho, porque Deus não faz chover no seu jardim, não é? Ou então o ciúme, que é simplesmente o reflexo de uma insegurança interna. Muitas vezes não tem nada e absolutamente nada a ver com o outro. Eu tenho ciúme do outro porque eu sou uma pessoa insegura. Então eu não acredito que eu sou passível de ser amado. Se eu não tenho uma autoestima, se eu estou mal comigo mesmo e alguém se apaixona por mim ou diz que me ama, claro, quem não gosta de ser amado, não é? Mas no fundo fica aquela pulguinha que diz o quê?
te ama porque ainda não te conheceu. Porque o dia que perceber quem você é, vai deixar de amar. Porque você não é uma pessoa válida para ser amada. E por que um espírito, reencarnado ou não, pode ter esse tipo de complexo mental? É um complexo que não é aquele complexo de inferioridade, mas é um complexo, não é? Porque é um problema que tem a sua complexidade mental. Por que um espírito que nesta vida não teria nada que justificasse uma baixa autoestima, cresceu como criança amada, teve tudo para se desenvolver muito bem, mas desde lá tinha aquele problema de questionar porque não era bom o suficiente. E quando é amado, acha que a pessoa vai deixar de amar, então é ciumento desde pequeno, porque o outro é sempre mais amado do que ele, porque no fundo não é porque o outro mereça. É interessante isso, mas é porque ele não merece. Ele ou ela, né, essa pessoa não merece. Por que às vezes a gente vê uma coisa dessa acontecer? Porque o espírito fez alguma coisa lá atrás. Ele errou. Ele e nós e a torcida do Flamengo toda, estamos todos no mesmo, em todas as torcidas. E quem também não gosta de futebol, está todo mundo no mesmo balaio. Porque todos erramos. E erramos muito, e erramos feio. Mas alguns de nós, quando se arrependem, não é? Nós sabemos que pecado, culpa e penitência, o Espiritismo nos oferece erro, arrependimento e reparação. E quando nós vemos esses sistemas estão muito presos no pecado, culpa, penitência. É como se a pessoa ficasse, eu não posso ser feliz porque eu errei. Então vem a penitência. Por quê? Porque vem a culpa. A penitência só vem porque vem a culpa. E a culpa vem depois do pecado. A pessoa reconhece que errou, e esse erro tem o peso do pecado, porque foram séculos e séculos e séculos de nós recebendo essas informações. Às vezes não é simples quebrar isso, do que uma pessoa que vê o seu pecado como erro e, em vez de se culpar, se arrepende. E quando se arrepende, vai para a reparação. Sim, eu errei, eu estou arrependido e vou voltar à carne e vou enfrentar minhas provas e minhas expiações com resignação. E mesmo que eu ainda não tenha o nível da resignação, eu vou obedecer o que a providência divina vier a me oferecer. Vou buscar ser um espírito obediente. Então, por dentro, eu posso estar dando cambalhota, mas eu sei que se aquilo está acontecendo na minha vida, e de novo nós vamos entrar com o quê? Com o que a doutrina espírita nos oferece. O que ela nos oferece de conhecimento. Eu sei que isto aqui é para me ajudar na minha reparação. Eu não preciso ficar com chicote. Eu não preciso ficar achando que todos vão me abandonar, porque todos vão descobrir o meu pecado. E vão descobrir que pessoa horrível eu sou, porque eu me sinto tão culpado com o que eu fiz. Então, o meu destino é sofrer, porque é o que eu mereço. Já ouviram isso? Pelo menos em filme, a gente já... É isso. Eu mereço sofrer, porque o que eu fiz não tem perdão. Já ouviram uma coisa assim? Né? O que eu fiz não tem perdão. Mas eu decidi isso. Se eu... Porque por isso que não há tribunal tão severo quanto o da própria consciência. Por isso que não há juiz tão difícil, tão duro quanto a nossa própria consciência. Porque se nós estabelecermos que sim, eu tenho que sofrer porque o que eu fiz não tem perdão, sai da frente, porque a vida vai ser uma miséria. Vai vir gente para me amar e eu vou afastar. Vão vir oportunidades e eu vou destruir.
porque eu preciso ser infeliz, porque é o que eu mereço. A providência quer o quê? Investe que nós reparemos. O amor cobre a multidão de pecados, nos diz Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Para que optarmos pela dor? Inútil, porque se nós nos dermos 100 chibatadas e não nos melhorarmos como seres humanos, o que vai acontecer lá na frente? Vamos voltar a errar. Por quê? Porque não nos transformamos. Faz sentido? Sabe aquela pessoa que vive pedindo desculpa? Desculpa. Desculpa. Marta, desculpa. Aí a Marta, não, tudo bem. Essa pessoa se desculpou. Semana que vem, a mesma coisa. Marta, desculpa. Então tem pessoas que ficam na desculpa, e aí às vezes a gente percebe que nesse tipo de pessoa, diferente da outra que se penitencia, essa desculpa, ela nem ainda caiu a ficha do mal que ela está fazendo ao outro. Então ela pede desculpa inconsequentemente, porque ela sabe que não foi legal, mas ela não está trazendo para ela o erro. Tipo assim, nossa, como é que eu fiz isso de novo? Não posso. Porque das duas, uma. Ou eu melhoro, e isso, dá trabalho, ou eu me penitencio, que é mais fácil. É mais fácil a gente se dar umas chicotadas do que a gente buscar mudar, do que a gente não falar coisas que a gente tem mania de falar, né? Segurar a língua ali, como o Chico falava, encher a boca d'água para não falar bobagem. E nós sabemos que depois a satisfação é grande quando nós conseguimos, mas até conseguir é suado. Isso tudo porque nós estamos revendo o versículo da semana passada, é isso? Oi. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Versículo 29. Dizem os seus discípulos. Lembramos que Jesus está aqui falando apenas com os seus apóstolos, ok? E todos os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Tudo bem? Martinha, sabe a diferença? Já sabe, né? Sim? Mais ou menos? Mais ou menos? Então, vamos lá. O apóstolo tem que ter 3 critérios para ser apóstolo. Ser escolhido pelo mestre, ser treinado pelo mestre e receber uma tarefa do mestre. Ok? Ele escolheu 12. Na verdade, ele escolheu mais um, depois da sua desencarnação, quando apareceu para ele na estrada de Damasco, que foi Saulo que virou Paulo, né? Exatamente. Tanto que ele vai para a casa do caminho e arroga para si o direito de ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele foi chamado por Jesus. Mas não teve o mesmo treinamento por Jesus diretamente, ok? Recebeu uma tarefa. Né? E é a tal coisa, né? Ele pode não ter recebido um treinamento direto por Jesus, mas Jesus lá teve os motivos para chamá-lo pessoalmente. Foi o único a quem ele apareceu e chamou pessoalmente. Bom, mas ele chamou 12, treinou 12. E para esses ele daria a todos tarefa. Não deu a Judas, porque Judas talvez tivesse uma outra tarefa. Talvez a tarefa de Judas fosse exatamente trair Jesus, porque um haveria de traí-lo, isso estava nas profecias. Olha que difícil.
Então, não foi à toa que Jesus escolheu alguém que ele sabia que tinha condições muito fáceis de traí-lo, porque era mais fraco em alguns pontos, que, tipo assim, não tem como não cair. Você vê assim, essa pessoa não tem como não cair. Você pega alguém que é cleptomaníaco e coloca para ser gerente da loja, não tem como não te roubar. Não é? Porque está ali no código de barra. Jesus conhece o nosso código de barra? Então, ele escolheu Judas. Aí a gente vai pensar como Judas devia ter, com certeza, o grau de amparo que Judas teve por Jesus, porque ele recebeu uma tarefa das mais difíceis. Ele teve a tarefa de trair Jesus. Não de trair Jesus, ele traiu o Cristo, porque isto havia sido profetizado. Por que será que numa profecia sobre o Cristo, sobre o Messias, haveria de ter um traidor? Porque neste mundo, na Terra, não existem traidores, existem? Alguém conhece algum? Não existem. Por que será que Jesus escolheu um personagem para o seu colégio apostólico que o traiu? E a partir disto, quantas coisas Jesus está trabalhando em nós? Papéis, expectativas, comportamentos. Então, ele foi muito rico nas escolhas que ele fez do seu colégio apostólico, porque ele precisava daqueles tipos com as suas características, porque nós nos veríamos neles. E isto nos seria, vamos dizer assim, conteúdo de preciosas lições para os séculos vindouros, como até hoje é. Os discípulos seguem o mestre, ok? Todos. Por isso é que o apóstolo é discípulo, porque ele também segue o mestre. Mas aqueles 72 que acompanhavam Jesus e os apóstolos não podiam ter o título de apóstolos, porque aqueles 72 não foram escolhidos por Jesus, não foram treinados por Jesus, não receberam tarefas de Jesus. Tanto que tinha lições que Jesus só dava aos apóstolos, nem aos discípulos. Ia lá em separadinho e falava com eles, porque sobre eles pesava uma responsabilidade que não pesava sobre os outros 72. Tudo bem, discípulos apóstolos? Vai cair na prova, hein? Vamos lá. Terminando aqui o nosso capítulo 16, eles vão dizer, não é? Para Jesus: eis que agora falas abertamente, falas sem nenhuma parábola. Ou seja, sem recorrer a nenhuma história. Falou o que é. Saiu do pai, acabou, vai voltar para o pai. E eles vão dizer ainda: agora entendemos. Agora, depois de 3 anos, eles vão dizer isso para Jesus, sem a cara ficar vermelha. Agora entendemos que sabes todas as coisas e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Podemos completar, né? Por isso, cremos agora, porque só agora é que eles viram. Por isso, cremos agora, mas não está agora, tá? Por isso, cremos que saíste de Deus. E Jesus, claro, não podia fazer outra pergunta senão essa. Credes agora? Credes agora? Eis que vem a hora e chegou, para que sejais espalhados cada um para as próprias coisas e me deixeis sozinho. Ou seja, eles entenderam e mesmo assim isso não foi suficiente para eles ficarem com Jesus. Quer dizer, até que ponto eles entenderam, não é?
nós podemos entender, mas entra aí a questão do instinto, que ainda é muito grande em espíritos que habitam mundos de provas e expiações, ok? Nós vamos lembrar daqueles primeiros cristãos, mas aqueles cristãos eram outro tipo de espírito. Espíritos que vieram e que tinham já envergadura para enfrentar o martírio, certo? É qualquer um que tem envergadura para enfrentar martírio? É aquela história do Código de Barras. Vieram os espíritos para atestar a sua fé com envergadura de fé suficiente para enfrentar o circo. Até hoje nós podemos perguntar, não é? Será que nós enfrentaríamos o circo e os leões? Ou nós abjuraríamos? E ele vai dizer que isso aconteceria, e aconteceria mesmo, não é? O único que ficou com ele ao pé da cruz foi João. E me deixei sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Isso é lição para quando a gente se sente só também, não é? Às vezes nos sentimos sós, abandonados. Mas Jesus está dizendo, nós não estamos sós, Deus está conosco. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Ou seja, está tudo um caos. Nós vamos encontrar paz nas lições que Jesus nos traz se nós buscarmos, de alguma forma, exercitar. Não que nós vamos assimilar e ficar insuportáveis, mas vamos nos esforçar. Esse é o esforço, e é por isso que nós vivemos situações difíceis, para construirmos em nós essa paz que Jesus nos inspira. No mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, e aqui está, mas animai-vos aqui é ter bom ânimo, não é ficar animado, né? É ter bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso é muito forte, né? Aí poderíamos dizer, ele venceu o mundo, mas ele é espírito puro. Mas ele veio mostrar que o mundo é possível de ser vencido. E ele está dizendo para nós, ou seja, ele não está dizendo que o mundo só pode ser vencido por espíritos puros. Mas ele está dizendo que o mundo pode ser vencido por ideais do bem. Porque ele estava defendendo o ideal do bem. E nós vemos quantas e quantas pessoas neste mundo já morreram por seus ideais no bem. Né? A gente sempre cita os mesmos, mas é isso, gente. É Martin Luther King, é o Gandhi, outros tantos que nós sabemos que foram mortos pelos seus ideais. Muitos outros também. Vamos citar a Segunda Guerra Mundial. Na resistência, no movimento de resistência na Europa, quantos heróis anônimos deram sua vida pelo ideal da liberdade? Não é verdade? Então, o ideal no bem nos leva a vencer o mundo. E fechamos o capítulo 16. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, pelas provas que chegam até nós para que exercitemos, vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas deficiências e imperfeições, através, Senhor, das boas lutas que aqui na carne nos são oferecidas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece, a buscarmos nos informar sobre a vida do mundo maior, sobre as questões da evolução espiritual e dos seus desafios, a fim de que, quando as lutas
cheguem até nós, nós estejamos mais preparados para enfrentá-las e superá-las, Senhor. Obrigado por tudo, mestre amigo. Graças a Deus.